Boa tarde a todos. Então, como a Sandra falou, né, que nós possamos sentir essa presença amorosa do Cristo em nossos corações e assim assimilar melhor os conteúdos, enfim, o que nós vamos conversar aqui. Mês de abril para nós é muito importante, né? Então, em abril de 1857, surge na história da humanidade a terceira revelação. Lembrando que a primeira revelação ocorreu com o recebimento das tábuas dos 10 mandamentos por Moisés, aonde nos trouxe a lei de justiça. A segunda revelação foi com a vinda do Cristo, que nos trouxe a lei de amor. Com o lançamento do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, uma obra que nos apresenta todos os ensinamentos dados pelos Espíritos de Luzes, codificados pelo eminente professor Hipólito Leão de Rivail, que adota o pseudônimo de Allan Kardec. Surge, então, na Terra o Espiritismo, que se apresenta sobre o tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. O Espiritismo ele possui 5 princípios básicos e onde procede todas as suas práticas: a existência de Deus, a existência e sobrevivência do espírito, a pluralidade das existências ou reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Hoje nós vamos falar sobre a pluralidade das existências ou a reencarnação. Todos nós, como espíritos que somos, fomos criados simples e ignorantes, no sentido de ignorar, né? O ignorante no sentido de ignorar, de que não tem conhecimento. E vamos nos instruindo nas lutas e tribulações da vida corporal. No início, não possuíamos o conhecimento do bem e nem do mal. Somos dotados do germe da inteligência e, com o tempo, adquirimos a consciência de nós mesmos. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns, sem fadigas e trabalhos, e, consequentemente, sem méritos. Concluímos que os seres considerados eleitos como anjos, arcanjos, são a representação das almas que já atingiram, pelo seu esforço, graus de elevação espiritual, passando, como não poderia deixar de ser, pelos mesmos estágios inferiores da escala evolutiva. O atrasado possui inclinações para o mal e a inteligência limitada. Regozija-se com a violência, compraz-se na vida viciosa. Quando deixa o corpo, os sentimentos que o acompanham com a evolução, ele vai se modificando através das lutas, das novas reencarnações, as lutas do mundo e sofrimentos através das diversas existências que vão lhe aprimorando a alma. Portanto, a Terra é uma escola e um hospital. Depende de nós progredirmos mais ou menos rapidamente em busca da perfeição, conforme o desejo que temos de alcançá-la. E a submissa existência corporal é insuficiente para adquirir todo o bem que nos falta e eliminar o mal que ainda nos sobra. A evolução do espírito se dá progressivamente, pois ela está intimamente ligada à experiência, através de lutas expiatórias e provas. Caminhamos em busca da própria iluminação e aperfeiçoamento. Ao iniciarmos a jornada encarnatória,
Nos primeiros estágios evolutivos, sofremos todos os tipos de influências, boas ou ruins. Como somos ignorantes, nossas tendências nos levam a vivenciar experiências no campo do erro. Nem todos os espíritos passam pelo caminho do mal, mas obrigatoriamente passam pelo caminho da ignorância. O Criador nos concede a liberdade de ceder ou resistir às más influências. Trata-se, então, do livre-arbítrio, do nosso mau uso ou bom uso do livre-arbítrio. Essa liberdade de agir como bem entende desenvolve-se à medida que adquirirmos a consciência. Isso faz que tenhamos o mérito das nossas próprias ações. Deus, sendo soberanamente justo e bom, concede a todos tantas encarnações quantas necessárias para atingir seu objetivo, que é a perfeição relativa, porque perfeição absoluta somente Deus. Em cada existência, nós, como espíritos, com o conhecimento adquirido nas existências anteriores, trazemos as aptidões, conhecimentos intuitivos e a moralidade já conquistada. Cada existência é, assim, um passo avante ao progresso. A pluralidade das existências, cujo princípio o Cristo estabeleceu no Evangelho, é uma das mais importantes leis reveladas pelo Espiritismo. No Oriente, a reencarnação já ela era conhecida muito antes do que nós, os espíritas, mas é através da vinda da terceira revelação que o Ocidente, então, passa a tomar posse desta lei, né, da reencarnação. E ela é, então, uma das mais importantes leis, pois nos demonstra a realidade e a necessidade para o progresso. Com esta lei, nós, seres humanos, explicamos todas as aparentes anomalias da vida humana. Ou seja, as diferenças de posição social, as mortes prematuras, que muitas vezes nós nos perguntamos por que uma criança tem que morrer, né, e com um dia, com 5 anos, 3 aninhos, e muitas vezes de uma forma violenta. E muitas vezes nós não entendemos, ou outras pessoas das nossas relações, com doenças cruéis, né? Então, o Espiritismo, e através da lei da reencarnação, nós vamos ter um entendimento sobre tudo isto que acontece, né? Então, sem a reencarnação, tornariam inúteis as almas, né, as existências breves. O que uma criança de poucos dias aprendeu, né? Para que ela veio à Terra? Qual era o objetivo dela estar aqui? E ainda ela vai nos explicar a desigualdade de aptidões intelectuais e morais pelo conhecimento que o espírito aprendeu e progrediu, trazendo o que adquiriu de suas existências anteriores. Então, nós vemos pessoas, gênios, altamente desenvolvidas intelectualmente, capazes de inventar as coisas que para nós, pobres ainda atrasados, não conseguimos imaginar que da noite para o dia surgem tantas invenções, tantas descobertas, né? E nos últimos 100 anos, a Terra foi assim abençoada com tantas descobertas, tanto na área científica, quanto na área hoje da tecnológica, né? Hoje nós vemos também crianças de 3, e esses dias até estava na internet, uma criança de 9 meses já dedilhando o piano, mas nem que não como nós, mas já com música no seu ouvidinho, já sabendo tocar. Crianças de 3, 4 anos, como vamos explicar, então,
que essas crianças vêm com tantas aptidões, enquanto nós, muitas vezes, não sabemos nem abrir a boca para cantar, né? Então, só a reencarnação consegue explicar isso, né? Que essas criaturas já viveram, já foram grandes músicos, já foram grandes cantores, enfim, já foram grandes gênios e hoje estão reencarnados para nos auxiliar, para trazer aquilo que estava faltando na Terra, né? Com a reencarnação também desaparece, quando nós a entendemos, né, os preconceitos, pois o mesmo espírito pode nascer, nós como espíritos podemos nascer ricos ou pobres. Numa encarnação podemos vir ricos, na outra pobres, na outra mais pobres ainda. Podemos nascer capitalistas ou proletários, chefes ou subordinados, livre ou escravos, que ainda nós temos na nossa terra, como provas e expiações, ainda a gente tem situações de escravidão. Podemos renascer homens ou mulher. Então, o preconceito deveria ser extinto, porque podemos nascer em qualquer raça, em qualquer cor. Mas ainda nos falta, muitas vezes, esse entendimento, né? A reencarnação, portanto, é o processo de aperfeiçoamento espiritual, a volta do espírito à vida corporal, e ela tem por objetivo, ela tem um objetivo, ela não é a ação do acaso, ela não é um capricho do céu. Nós estamos aqui porque cada um de nós veio com um objetivo, com uma finalidade. Não fomos jogados aqui e aqui se viram. Não. A gente veio para desenvolver as nossas potencialidades e também ter ação sobre a matéria. Nós podemos tornar a matéria mais espiritualizada, inclusive. Nós podemos tornar a matéria como uma forma mais adequada para que nós possamos ter uma vida melhor, né? E Allan Kardec, na questão 196 do Livro dos Espíritos, ele nos faz um resumo dos objetivos da reencarnação. E ele pergunta, não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? E a resposta de Kardec, sim, é exatamente isso. Ele se melhora nessas novas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atinge a finalidade para que tende. Então, ali os espíritos já nos deram resposta, através de Kardec, que é um processo longo e devagar, né? Nós não evoluímos do dia para a noite. Esse processo de aprimoramento já se estende há milhares de anos para nós e ainda vai se estender, porque nós estamos na Terra ainda como espíritos imperfeitos, temos uma longa caminhada pela frente. Então, a obrigação que nós, como espíritos encarnados, temos de prover o alimento do corpo, a segurança deste corpo, o seu bem-estar, o força a empregar suas faculdades e em investigações e exercitá-las e desenvolvê-las, útil, portanto, ao nosso adiantamento, que haja essa união com a matéria. E se nós olhamos, então, o progresso que existe, é graças a esse esforço de espíritos reencarnados que trabalham sistematicamente para prover um bem-estar maior, para que nós possamos usufruir habitando este planeta, né?
Daí, o constituir uma necessidade à reencarnação. Além disso, pelo trabalho inteligente que nós executamos em nosso proveito, também estamos auxiliando o progresso material do próprio planeta. Não é só para o nosso bem-estar, para o nosso progresso, também estamos cooperando para a construção de um planeta melhor. E o que tem acontecido nos últimos 100 anos, né? O pensamento reencarnacionista está inscrito na máxima: nascer, morrer, renascer e progredir, tal é a lei. Não tem outra saída. Nós precisamos vir à Terra, vamos desencarnar, que é um processo normal, quem nasce vai morrer, né? Mas vamos progredindo encarnação pós encarnação. Portanto, ela é a mais excelente demonstração da justiça, como nós viemos falando do início, né? Essa justiça divina em relação aos infratores das leis na trajetória humana, nos facultando a oportunidade de ressarcirmos os erros cometidos nas existências passadas. A lei do renascimento explica e completa o princípio da imortalidade. A evolução do ser indica um plano e um fim, como falei antes. Esse fim é a perfeição. Não pode se realizar em uma só existência, por mais longa que ela seja. Devemos ver na pluralidade das existências da alma a condição necessária para a educação e o progresso. É à custa dos próprios esforços, de suas lutas, de seus sofrimentos, que ela redime de seu estado de ignorância e de inferioridade, vai se elevando de degrau em degrau e assim alcançando aquilo a qual nós estamos destinados. A reencarnação, portanto, afirmada pelas vozes do além-túmulo, por esses espíritos de luzes, é a única forma racional pela qual podemos admitir a reparação das nossas faltas cometidas e a evolução gradual de todos nós. Sem ela, não se vê sanção moral satisfatória e completa. Não há possibilidade de conceber a existência de um ser que governa o universo com justiça, nos dando uma única oportunidade, e se não aproveitássemos, estaríamos condenados ao sofrimento eterno, né? E ainda dentro dessa justiça divina, muitas vezes nós nos perguntamos, né? Por que para uns a fortuna, a felicidade aparente constante, e para outros a miséria, a desgraça inevitável? Para uns a força, a saúde, a beleza, para outros a fraqueza, a doença e a fealdade. Por que a inteligência, o gênio, como nós falamos antes, aqui e acolá, encontramos a imbecilidade? Como se encontra tantas qualidades morais admiráveis e para outros tantos vícios e defeitos? Porque há raças tão diversas, umas inferiores a tal ponto que parece confinar-se como animais, e outras favorecidas com todos os dons que lhes assegura a supremacia. E as enfermidades inatas, né? Já nascem muitas vezes com a cegueira, a idiotia ou outras deformidades, né? Todos infortúnios que enchem os hospitais, os albergues noturnos, as casas de correção. Por quê? Né? Sem a reencarnação, nós iríamos explicar? Muitos dizem, mas essas doenças, a hereditariedade explica. Nem tudo ela explica, né? Nós sabemos disso. Na maior parte dos casos, essas aflições não pode ser considerada como o resultado das causas atuais desta existência.
Se nós, nessa existência, temos uma vida mais ou menos correta, né? E não fazemos o mal, não procedemos de maneira de sermos mau caráter. Por que então as coisas acontecem conosco, enquanto, né, para outros que aparentemente estão mais felizes do que nós? Então, muitas vezes, os justos parecem esmagados pelo peso da prova, ao passo que os egoístas e os maus aparentemente estão prosperando, né? Cada um de nós traz consigo nesta vida, nesta existência, ao nascer, a semente do passado. Essa semente há de espalhar seus frutos conforme a natureza, ou para a nossa felicidade, ou para os momentos de provas ou expiações. E voltamos a repetir, em uma só existência, nós não conseguiríamos fazer nem um pouquinho, né? Resgatar esses equívocos, né, do passado. Ao mesmo tempo, os nossos atos cotidianos, fonte dos nossos efeitos, vêm juntar-se às causas antigas, alternando-as e agravando-as muitas vezes, a forma com que elas, no encadeamento de bens ou males, que no seu conjunto fazem a teia do nosso destino. Quando nós não conseguimos aqui ter uma vida correta, já trazemos uma bagagem que não foi legal das outras existências, então essa somatória, ela vai nos tornar a nossa vida mais dura, mais sofrida. Por isso que Jesus já dizia que nós precisamos fazer o bem. O bem é um exercício constante, porque como Pedro, o discípulo muito amado de Jesus, disse que o amor cobre uma multidão de pecados, o amor cobre uma multidão de erros, e esses erros nós somos construindo em reencarnações anteriores, né? Portanto, nós construímos o nosso próprio futuro. Não temos que culpar Deus, culpar a família, culpar o outro, o vizinho, o nosso chefe. Não, nós mesmos construímos o futuro que hoje nós temos, o presente que nós temos, e estamos construindo o futuro. Então, dependendo do que nós estamos fazendo hoje, podemos avaliar que futuro nós teremos nas próximas reencarnações. No aspecto moral da reencarnação, deve merecer sempre uma consideração muito lúcida, justamente porque esse aspecto se reflete na vida familiar, nas relações profissionais, na vida social, enfim. Quem deve, seja onde for, terá que responder cedo ou tarde. É a lei. A noção de uma única existência não nos daria, numa visão geral, de justiça no tempo e no espaço. A reencarnação não é, portanto, uma simples questão de crença, mas um princípio lógico. Todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-nos as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que nós não conseguimos realizar na presente em que estamos, né? Então, vamos lembrar sempre que os nossos males são resultado das nossas próprias ações. E Deus, na sua misericórdia infinita, nos concede, então, a oportunidade de virmos à Terra e resgatarmos e construir uma vida mais feliz, uma vida com mais progresso. Não o progresso só material, mas o progresso, sobretudo, moral e intelectual. E o progresso moral, nós vamos buscando os ensinamentos que o Cristo deixou no seu Evangelho para nos fortalecer e podermos agir de uma forma diferente das outras reencarnações.
Portanto, a doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírita muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos de um Deus justo, justo e bom, para com os homens, enfim, para com todos nós, e dando oportunidade para aqueles seres que ainda estão na inferioridade poderem também evoluir e atingir a qual eles estão destinados, que é a perfeição relativa, né? O homem que tem consciência da sua ainda, do seu atraso, né? Ele encontra nessa justiça divina a esperança de um dia também alcançar o bem, a paz, o progresso, a inteligência, enfim, tudo aquilo que aqueles que já conseguiram ou estão conseguindo. Se nós acreditamos realmente que Deus é justo, nós temos que não estar ciente de nunca perdermos a fé diante das dificuldades que a vida nos apresenta. E quando estamos em provação ou em expiação, lembramos disso. Lembramos que esse Pai misericordioso nos deu a oportunidade de estarmos aqui, desenvolvendo inclusive a coragem de vencer o mal que existe em nós. Porque muitas vezes nós precisamos de coragem, sim, porque nos acostumamos tanto com o mal que, se nós não conseguirmos romper, vamos ainda conseguir adiante, ainda nesse estado inferior e nos tornando infelizes, né? Racionalmente, portanto, meus irmãos, não há como negar que a reencarnação é um fato, é uma lei. Se tivéssemos apenas uma oportunidade de existência, a justiça de Deus seria incompreensível. Não poderíamos dizer que Deus é justo e bom. E este Pai, com sua imensa sabedoria, criou seus filhos em igualdade e condições, e dando também a oportunidade igual para todos. Todos têm a mesma oportunidade de crescimento. Alguns vão crescer mais rápido, tanto na intelectualidade quanto na moralidade ou na espiritualidade, outros mais lentamente, dependendo do bom ou do mau uso que fizeram do seu tempo, da sua existência nesta vida, né? Porque Deus não é intolerante, Deus não é parcial. Ele também não é injusto e nem severo. Então, essas desigualdades, essas anomalias aparentemente que existem em nossas vidas, não é causada por Deus, não é um castigo de Deus, e sim porque nós assim construímos esta presente encarnação. E só assim nós entendemos, então, a justiça de Deus atuando na nossa vida no dia a dia. E também a reencarnação vem nos mostrar que está ligado a uma outra lei, que é a lei de evolução dos seres, né? Através das reencarnações nós vamos evoluindo. E seria insensatez supor em apenas uma existência terrena atingirmos a tão sonhada perfeição que nos fala Jesus, em Mateus, no capítulo 5, no versículo 44 e 48. Sede vós logo perfeitos, assim como o vosso Pai Celestial é perfeito. Impossível, né? Impossível ascender à perfeição que Jesus mesmo disse que nós podemos ser perfeitos, né? Somente então a reencarnação pode dizer a todos nós da onde nós viemos, para onde nós iremos após o nosso desencarne, né, após a nossa morte, e o porquê nós estamos aqui na Terra, né? E vai explicar, então, aquilo que parece ter injustiça, mas que, na verdade, nada é injusto. Tudo está dentro da lei que nos rege,
e que muitas vezes nós esquecemos desta lei, esquecemos inclusive de segui-la, né? Então, a pluralidade das resistências ou a reencarnação é o princípio básico, né, da doutrina, como a gente já conversou. Em linhas gerais, ela significa dizer que é uma autêntica escola, oportunidade de aprendizado, pois que a multiplicidade dessas experiências nos corpos carnais, em diferentes mundos, países, condições sociais, sexo, cultura, profissões, atividades a que podemos nos entregar e circunstâncias localizadas propiciam-nos o aprendizado necessário à nossa evolução, que nos levará à sabedoria e às virtudes. Encerrando, ainda ressaltamos que a codificação espírita é muito clara na questão em O Livro dos Espíritos, onde o nosso codificador Allan Kardec dedicou os capítulos 4, sobre a pluralidade das existências, e os 5, considerações sobre a pluralidade das existências, o que nós conversamos hoje, né? Especificamente para tratar deste assunto com mais de 50 questões. Então, olha a importância que Kardec, quando trabalhou para a codificação da doutrina, as perguntas que fez aos espíritos, a importância que ele deu à reencarnação para que nós a aceitássemos e, dentro dessa aceitação, buscar um novo rumo para a nossa vida, né? Porque no momento que eu sei quem eu sou, da onde eu venho, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou depois da minha morte do corpo físico, eu vou, com certeza, procurar ser um pouco melhor a cada dia, né? E assim que nós deveríamos, né, estar consciente o tempo todo da nossa existência, procurando ter em mente esses ensinamentos do Cristo, lembrando desta obra do Livro dos Espíritos, que nos abriu a visão e a mente na busca de uma vida melhor. Não de uma vida melhor materialmente, mas de uma vida melhor para que nós evoluamos, para que nós cresçamos, para que nós possamos construir a paz e a felicidade que tanto queremos, né? Por isso, meus queridos irmãos, aproveitamos esta existência, esta nova oportunidade que Deus nos deu, construindo o nosso progresso moral, espiritual e intelectual. E assim, nós vamos aos poucos alcançar aquilo que nós viemos buscar, como filhos de Deus que nos criou para a conquista desse universo infinito, né? Temos tanto a que aprender ainda. Muito obrigada e uma boa tarde a todos.